E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. E enviou, e chamou a Baraque, filho de Abiloão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não lhe deu ordem, dizendo: vai e atrai gente do monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Agora todos, o 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Podeis tomar seu assento glorificando a Deus. Irmãs, que lindo, né? 60 anos desse lindo ministério de mulheres, a CIB. E o tema escolhido foi uma coisa até nova, eu nunca vi isso, né? Um tema e cada dia um tema diferente, um subtema. O tema realmente dessa festividade é mulheres vivendo uma geração profética. E hoje nós temos o lindo exemplo ali de Débora. Débora, a Bíblia vai iniciar nos dizendo que ela estava vivendo um período difícil ali com o seu povo. O povo de Israel, porque o povo de Israel vivia em ciclos, estava tudo em paz, daqui a pouco o povo pecava, o povo fazia coisas que desagradavam a Deus, logo o Senhor dava ao seu povo, aos inimigos, nas mãos dos inimigos, os inimigos oprimiam o povo, humilhava o povo, e daqui a pouco o povo clama ao Senhor, se arrepende novamente. O Senhor tem dó deles, manda, levanta um libertador. E daqui a pouco vem a paz novamente. Só que o ciclo continua. Vem a paz, o povo novamente peca. Deus entrega nas mãos dos inimigos. Os inimigos fazem o que quer com o povo. Daqui a pouco o povo se arrepende, ora, clama a Deus, Deus ouve o seu clamor, ele levanta um libertador e vem tempos de paz. E Débora levanta justamente no período de opressão, no período onde o povo fazia o que quer. Depois que era entregues nas mãos do inimigo, lembrava de Deus. Que povo difícil, né, irmãs? Daí ia se lembrar de Deus, ia clamar de Deus, ia buscar a Deus. E é nesse contexto que Débora se levanta. A palavra de Deus vai dizer, primeiramente, nesse capítulo a qual lemos, o versículo, que Débora era profetizar. Significa dizer que Débora, ela ouve a voz de Deus e precisa transmitir ao povo o que Deus diz. Era uma missão, era um chamado, era um propósito. Eu vim aqui nessa noite para te falar. Você acha mesmo que você chegou aqui em vão? Você acha que você veio nesse mundo sem propósito, sem missão nenhuma, só para viver vivendo? Não! Antes mesmo de você ser gerada, Deus já tinha um propósito te esperando. A palavra de Deus em Jeremias vai dizer: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Você tem um chamado, mulher. Você tem um propósito. Você tem uma missão. E o Senhor te
te lembrar qual é o teu propósito, qual é a tua missão aqui nessa terra. Te digo mais, qual é o teu propósito, qual é a tua missão no meio da sua família? Qual é o teu propósito, qual é a tua missão no meio da rua onde você mora, no seu bairro, no seu serviço, no seu trabalho, na sua igreja? Qual é o seu chamado? Tudo que Deus faz é perfeito. Eu me lembro da história de Esther, pastora, porque quando as coisas apertaram, quando Mardoqueu fica sabendo da notícia que ia exterminar o seu povo, ele corre atrás de Esther e fala para Esther: se você não se levantar, se você não clamar, outro vai se levantar no seu lugar. Mas ele fala: e quem sabe não foi para esse tempo que Deus te escolheu? Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? O teu propósito, o teu chamado vai ser reconhecido pelos homens. Mas antes de ser reconhecido pelos homens, ele nasceu lá do céu. Porque chamado e propósito não é homem que dá, é Deus que dá. Eu vou repetir: propósito e chamado não é homem que escolhe, é Deus que escolhe, é Deus que designa. Esther foi escolhida para salvar. Irmã, olha o cenário de Esther. Tudo começou quando Vasti disse não ao rei: não vou me apresentar. A festa que o rei estava dando tinha 2 propósitos. Primeiro, promover aliança. Segundo, mostrar poder. Se eu quero mostrar poder e promover aliança, a minha esposa diz que não vai me apresentar. O que ela quer dizer? Que não tem aliança comigo, não concorda comigo, e também eu não tenho poder sobre ela, não tenho autoridade sobre a esposa. E o rei, o que acontece? Tem vergonha. Acaba a festa, o reino agora está todo envergonhado, porque essa mulher do rei fala não para o rei. O que as outras mulheres vai também fazer dentro da sua casa? Mas Deus dá estratégia, faz agora o concurso. Esther participa do concurso, 1 ano de tratamento, irmã. Mas no final, quando ela é escolhida, tem festa. Tem festa para mostrar que agora o reino que estava envergonhado, que fazia 1 ano sem rainha, agora tem uma rainha. Uma escolhida, uma improvável. Esther chegou no reino, primeiro, para restaurar a honra e o respeito do reino. Depois, Esther salva o rei. Quando Mardoqueu fica sabendo do plano dos 2 eunucos, convoca Esther, fala com Esther para Esther falar com o rei. Esther salvou a vida do rei. E depois o que acontece? O cenário muda. Agora está na vez de Esther salvar o seu povo. O que eu quero te dizer com isso? Tudo tem um propósito. Tudo já está marcadinho na agenda de Deus. Às vezes a gente chega em um lugar, pastora, quem sabe igual Esther: o que eu estou fazendo aqui no palácio? O que eu estou fazendo aqui? Eu não merecia estar aqui, eu sou órfã, sou judia. O que eu preciso? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Ei, minha irmã, Deus tem um propósito para contigo. Deus tem um propósito. Você talvez foi colocada nesse lugar para mudar o cenário, porque assim como Esther transformou o luto em festa, assim como Débora transformou a opressão em paz,
de Deus fala primeiramente que ela era profetisa. E a segunda coisa, mulher de Lapidote. Irmãs, quando fala mulher de Lapidote, queria falar a identidade. Quem era aquela mulher? Porque antigamente você conhecia quem era o homem pelo pai dele. Falava filho de fulano, filho de ciclano. E a mulher, esposa de fulano, esposa de ciclano. Para a Bíblia está escrito exatamente isso, mulher de Lapidote, identidade. Mas aqui tem um mistério muito grande. Um mistério muito grande que vai ser revelado aqui para as mulheres da CIB, de Oswaldo Cruz. Quando está falando mulher de Lapidote, está falando que acima de ser profetisa, ela também é mulher. Ela também tem responsabilidades do lar. Ela também é esposa. Eu não sei se ela tem filho, mas se ela tiver filho, ela também tem responsabilidades como mãe. Porque o que acontece? Às vezes, pastora, a gente sabe do nosso chamado, sabe da nossa missão, mas às vezes a gente coloca empecilhos para poder cumprir ele. Fala, eu não posso, eu tenho que cuidar da minha casa. Eu não posso, eu tenho que cuidar do meu marido. Eu não posso, eu tenho que cuidar dos meus filhos, dos meus netos. E eu confesso, irmãs, eu sei como que é cansativo. Sou eu que tomo conta da minha casa, sou eu que faço tudo. Sou eu que cozinho, sou eu que lavo, sou eu que passo, sou eu que limpo a casa, sou eu que cuido dos meus filhos, sou eu que cuido também dos meus maridos. Eu vou te falar uma coisa, não é uma tarefa fácil, ainda mais quando alguém tem que também trabalhar fora, ainda tem que atender o chamado de Deus, que não pode ser de qualquer maneira, tem que ter um tempo para se dedicar. Eu vim aqui nessa noite para te falar, é possível conciliar tudo, é possível conciliar as tuas responsabilidades pessoais, é possível você conciliar a tua responsabilidade do lar, com o marido, com os filhos, da empresa onde você trabalha, e mesmo assim atender o chamado de Deus. Administre o teu tempo. Tem uma frase que me chama muita atenção: quem organiza tempo abre espaço para o propósito. Quem organiza o tempo abre espaço para o propósito. Lembra de Marta e Maria? A história vai falar. Não é errado fazer os deveres domésticos. Não é errado você querer deixar a casa limpa para receber, ainda mais Jesus. O que é errado é você não saber dividir o seu tempo, perder tempo com as coisas e desperdiçar o mais precioso, tempo para estar com Jesus. Jesus falava muito disso, que é preciso saber administrar. Nem sempre ele ia estar ali presente com elas, com eles. Então era preciso priorizar aquele tempo. Irmã, prioriza teu tempo. Saiba dividir. Eu não sei até quando você vai ter força para fazer a obra de Deus. Nós não vivemos em conto de fadas. Os dias mal chegam. Tanta gente depois vem aqui chorando, falando: eu tinha tanta saúde, não fiz a obra de Deus. Agora não posso mais. Agora não tenho mais saúde. Agora não tenho mais tempo. Irmã, se Jesus não voltar antes, eu também um dia vou partir. Se Jesus não voltar antes, um dia nós vamos partir. Daí não vai ter mais tempo para buscar, não vai ter mais tempo para fazer visita, se dedicar à obra de Deus, a vir ensaiar. Eu vim aqui para te lembrar, saiba administrar o seu tempo, ver o que é prioridade, o que pode ser feito depois. Pastora, eu dirigi 4 anos Rio da Prata. Eu falava para as irmãs, dia de festividade acontece uma vez por ano. Daí justamente naquele dia teu marido, que às vezes não é crente, daí quer passear no shopping, fala com todo amor e carinho: marido, vamos passear no shopping, mas pode ser semana que vem?
Porque esse final de semana eu tenho uma festividade para ir. E acontece uma vez por ano. É isso que eu estou falando, saber administrar com sabedoria. E a palavra de Deus vai falar que Débora fazia justamente isso. Era profetisa, era mulher de lapidote. Tinha um chamado, tinha responsabilidades pessoais, mas também fazia o chamado de Deus, que vai falar que ela julgava. Ela atendeu o chamado de Deus. E eu quero te perguntar aqui nessa noite, o que você tem feito com o teu chamado? Que a parábola dos talentos fala justamente isso. Quando Deus estava alertando sobre o reino que estava próximo, falou que um servo pegou os seus 5 talentos e multiplicou por mais 5. O outro servo que recebeu 2 talentos, multiplicou e ficou com 4. E aquele que tinha 1 talento, ele ficou com medo, receoso, escondeu o seu talento. E quando o servo voltou, falou: servo infiel, escondeu. O que você tem feito com o seu chamado? O que você tem feito com o seu talento? Que o tema é justamente isso: mulheres vivendo uma geração profética. E ela julgava. E a primeira coisa que a Bíblia vai falar, julgava debaixo de uma palmeira. A palmeira, a primeira coisa que eu vejo, ela serve de visibilidade, ponto de referência. Todo mundo olhava a palmeira, falava: aquela palmeira ali é a palmeira de Débora, porque é ali que ela se senta e julga o povo. Eu vim aqui para te ministrar nessa noite. O que Deus tem para você é tão grande, vai ser visível, vai ter visibilidade, vai se tornar algo público. Os teus parentes vão ver, os funcionários da empresa vai ver, o seu marido vai ver, o seu filho vai reconhecer. O que Deus tem contigo é coisa grande, não é coisa pequena não. Vai crescer, vai crescer, vai crescer, que a palmeira ela cresce. Mas irmã, para a palmeira tá bonita, grande, alta, ela passa por um processo. Ela passa por um tempo de espera e de cuidado. Tempo de espera e de cuidado, que primeiro, quando você planta a semente ali, ela cresce primeiro e a raiz cresce, ó. A raiz cresce, ó. Ninguém tá vendo, pastora, mas a raiz, ó, tá. Tem hora, posso te falar que até a gente duvida. A gente olha e fala: Senhor, será que as coisas não vão mudar? Senhor, será quando que vai acontecer? Você está no processo, você nem percebeu, mas você está crescendo, está crescendo, está crescendo raiz. Por que cresce raiz primeiro? Porque quando começa a crescer para cima, começa a se tornar algo visível, vem as adversidades, vem as intempéries, vem a chuva forte, vem o vento forte, vem o sol pleno, vem as pragas. E se você não tiver raiz, você não aguenta. Se você não tiver raiz profunda, você no primeiro vento te arranca. Se você não tiver raiz profunda, a primeira chuvinha, ó, Deus está te preparando para algo firme. Irmã, para pensar comigo. Débora escolheu bem uma palmeira, que se fosse outra árvore, vamos dizer que vem um vendaval, vem uma tempestade, amanhece o dia, cadê aquela árvore? Daí Débora precisa mudar de lugar. Ó o mistério. Já pensou se ela escolhe uma árvore fraca?
que de um dia para a noite, cadê a árvore? Sumiu. Tem que mudar de lugar. Ei, chega. Chega de querer ficar pulando em galho. Chega de você querer ficar mudando para lá e para cá, mudando de decisão. Deus está te forjando para algo grande, mas para algo firme, que resista, sem que você precisa ficar mudando de lugar. Não vai precisar mudar de casa, não vai precisar mudar de bairro, não vai precisar mudar de igreja, não vai precisar mudar de estado. Deus está te forjando para algo grande, mas algo firme. É algo firme, concreto, não é qualquer coisinha não. Oh, aleluias! Débora julgava debaixo da palmeira, na região montanhosa de Efraim. Minha irmã era lá no alto. Para se consultar com Débora, tinha que subir. É sacrifício subir mesmo. Descer é fácil, mas subir é cansativo. Mas quem sobe vê melhor. Quem sobe vê melhor. Sabe por quê? Às vezes a gente está lá embaixo, vê um problema tão grande, e fala, meu Deus, que grande, que alto. Quando a gente sobe lá de cima, a gente olha e fala, cadê aquele problema tão pequenininho? Não é assim? Quando a gente anda de avião, a gente vê assim, aqueles prédios enormes quando a gente está lá embaixo. Sobe, o avião sobe. Daqui a pouco aquele prédio que era enorme está ali, pequenininho. Quem sobe vê melhor. Quem sobe, não é que os problemas não somem, não. Não é que os problemas somem. É porque você parou de olhar de baixo e começou a olhar de cima. Começou a olhar lá de cima. Muda o seu olhar. Para de pensar no teu problema e foca no céu. Foca o seu olhar no céu. Pastora, quem sobe vê melhor, sabe por quê? Tem visão de tudo que está acontecendo lá embaixo. Sabe quem? Labirinto? Aquelas crianças, né? Agora um dia eu vi um parquinho que era labirinto mesmo. A criança entrava naquele labirinto e tinha que achar a saída, né? Quem está dentro do labirinto não vê a saída não, filha. Não vê não. Tem que ficar batendo a cara. Às vezes no muro, tá sem saída, vou ter que voltar. Ai, aqui não tem saída, vou ter que voltar para o outro caminho. Mas quando você está lá de cima vendo o labirinto, na hora você já olha e fala, o caminho é esse daqui. Olha o mistério. Quem está lá de cima vê melhor porque enxerga a saída. Quem está lá embaixo não vê saída não. Olha e fala, meu Deus, não tem saída, não tem solução. Ei, minha irmã, eu te convido, sobe de nível, sobe a tua visão, sobe. Quem sobe, ouve melhor. Que embaixo tem muito barulho, pastora. É tanta gente falando ao mesmo tempo. É tanta gente querendo opinar ao mesmo tempo. Mas eu tenho um conselho para você nessa noite. Sobe que você consegue abafar as vozes e consegue ouvir melhor a voz de Deus. Quem sobe não só enxerga melhor, não só ouve melhor, como também decide melhor. Quem sobe, enxerga, ouve e decide melhor. Sobe. Eu sei que é sacrifício, mas sobe. A palavra de Deus depois vai continuar falando que no tempo certo, Débora chama Baraque. Fala, manda chamar Baraque. Chegou o dia.
chegou a hora. E dá a ordem para Baraque, dá a instrução para ele. O que ele tem que fazer? Olha como que Deus é lindo. Débora fala para Baraque: você tem que levar 10.000 homens. Tem que levar homens da tribo de Naphtali e Zebulon. E tem que levar até o ribeiro de Quizon. Irmã, olha o mistério. Deus já está falando aqui o número. Deus já está falando quem vai ser. E Deus já está falando aonde que vai ser. Quanto tempo você tem orado pedindo solução? Quanto tempo você tem orado, clamado a Deus, falando: Senhor, me dá uma resposta. E a resposta veio nessa noite. Eu já sei o que eu vou fazer nos seus números. Eu já sei como eu vou resolver em questão de número. Eu já sei como eu vou resolver em questão de quem vai ser a pessoa certa. E eu já sei como eu vou fazer o local. Acalma o teu coração. Eu tenho a resposta do número, de quem vai ser e aonde que vai ser. A vitória já está declarada. Se coloque de pés nessa noite. E Débora chama Baraque. Só que Baraque não confia muito não, irmã. Baraque ainda está com medo. Sabe por quê? Enquanto Esther está com os olhos lá para o alto, Baraque está com o olho aqui, ó, no térreo. Está com medo do exército. Está com medo dos 900 carros. Está com medo. E o que ele fala? Eu só vou se você vai. Sabe o que ele quer dizer? Você está enxergando o que eu não estou vendo. Você está ouvindo o que eu não estou vendo. Eu preciso de você, Débora. Irmã, tem guerra que não é nem para a gente entrar. Tem guerra que a gente não foi nem convocado. Mas a pessoa vem com um jeitinho, falando: eu preciso de você. Eu preciso de você nessa guerra. Que o nosso coração amolece e fala: eu vou te ajudar. Eu vou entrar nessa guerra junto com você. Tem guerra que tu pega, que é do teu vizinho. Tem guerra que tu abraça, que é dos teus filhos. Tem guerra que você abraça, que é dos teus parentes, que é essa sua amiga lá da empresa, que é da sua irmã que está aí sentada do teu lado. Mas deixa eu te dar uma notícia: você vai junto, você vai abraçando ela, você vai com a mão erguida falando: nós vamos jejuar junto, nós vamos orar junto. Eu sei que sozinho você não consegue, mas eu estou com você nessa guerra. Olha o mistério. E no ribeiro de Quizon, os exércitos se encontram. O exército de Jael desce com aqueles 900 carros potentes, tecnologia avançada daquela época. Desce no ribeiro. Só que eles não esperavam, pastora, que ia chover. Mas ia chover, pastora? Que sabe por quê? No cântico de Débora vai falar que dos céus gotejaram água. Daí você imagina chuva com aquele solo, que é solo de ribeiro. O que acontece? Os carros que iam avançar começavam a ficar atolados, paravam no meio da chuva. Eu vim aqui para te dizer: o inimigo pode ter investido pesado contra você, pode ter investido pesado contra a tua família, mas Deus está te dando livramento nessa noite. Há livramento na tua casa, há livramento na tua família, há livramento. Empurra o carro, não está conseguindo, empurra, não está. Parou, eles não me esperavam.
o inimigo ali foi atingido. Mas a palavra de Deus vai falar que Cícera foge e ele encontra uma tenda, a tenda de Jael. E lá quando ele entra, ele encontra conforto, ele encontra abrigo para ele. Ele pede água, Jael dá leite. Jael coloca ele para deitar, cobre ele. Sabe o que significa isso? Ele achava que estava ali num lugar seguro, num abrigo. Ele pensou, é aqui que eu vou ficar alojado. Eu estou seguro aqui. Só que Jael percebeu o plano. Jael percebeu qual era a intenção de Cícera. E quando menos ele espera, Jael ataca Cícera. Eu vim aqui nessa noite para te falar, se o inimigo tem achado que vai se alojar no meio da tua família, se o inimigo tem achado que encontrou abrigo no meio dos teus filhos, no meio do seu lar, no meio do teu chamado, minha querida irmã, uma mulher se levantou, viu o plano e falou, aqui não, aqui não, aqui não. Aqui não, aqui no meio dessa família não, aqui no meio da CIB de Oswaldo Cruz não, pastora, aqui não. Oh, aleluia. Segura na irmã da irmã que está do teu lado, segura na mão dela, segura aí, fecha o corredor, fecha o corredor. Oh, aleluia, aleluias. Oh, aleluia. Mulheres vivendo uma geração profética. Mulheres levantadas para fazer a diferença. Mulheres corajosas. Profetiza. Profetiza nessa noite. Abre a tua boca, Débora. Profetiza. Profetiza no meio dos seus parentes. Profetiza sobre a sua casa. Profetiza sobre o seu emprego. Profetiza sobre a sua igreja. Profetiza. Profetiza aí, Débora. Oh, aleluia, aleluia. Enquanto Débora estava junto com Baraque no ribeiro de Quilom, Jael estava ali, armada contra Cícera. Enquanto você está clamando aqui, o Senhor está visitando lá. Enquanto você está orando aqui, o Senhor está visitando os teus. Clama a Ele, ora a Ele, pede a Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, Pai querido, Pai amado. Senhor, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é fiel, Senhor. Tudo que Tu faz, Senhor, Tu cumpre, ó Pai. Tudo que Tu fala, Tu cumpre. Oh, Pai querido, Pai amado, Tu é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Pai. Senhor, assim como foi na época de crise em Israel, Deus levantou Débora para fazer a diferença. Deus está levantando aqui nessa noite Déboras, mulheres profetisas. Oh, Pai querido, Pai amado, Senhor, te peço, Pai, enquanto elas estão aqui, Senhor, clamando a Ti, orando a Ti, Senhor, vai guerrear, Senhor, nos seus lares. Guerreia, Senhor, visita Teu filho, visita, Senhor, seus maridos, visita, Pai querido, seus parentes, visita, Senhor, o ambiente, ó Pai, ao qual, Senhor, cada uma trabalha. Vai visitando, e Senhor, onde que está alojado
já do inimigo. Senhor, nós queremos, Senhor, te pedir que toda armadilha preparada contra ele seja quebrada em nome de Jesus. Nós repreendemos toda obra de feitiçaria, nós repreendemos toda obra de macumba. Oh, Pai querido, Pai amado, a vitória do teu povo, a vitória do teu povo, a vitória, Senhor, é da irmã Maria, a vitória é da irmã, Senhor, Angélica, a vitória, Senhor, Pai querido. Nós clamamos a Ti, Senhor, nessa noite. Guerreia, Senhor, guerreia. Seja, Senhor, conosco. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor, obrigada. Obrigada. Que o Senhor continue abençoando a CIB de Oswaldo Cruz. Que o Senhor continue abençoando o pastor Samuel, pastor Eliane. Muito obrigada. Que privilégio, muito obrigada mesmo. Meu coração se alegra muito. Que o Senhor continue sendo com vocês. E pode contar conosco, a CIB de Madureira Mãe. Pode contar com a pastora Nathalie Ferreira. Amém. Obrigada.